tudo bem? Eu sou o professor Vinícius Ramos e na aula de hoje nós vamos falar sobre juros compostos. Mais uma vez, é importante lembrar o que é juros. Juros é uma remuneração que se paga pela obtenção de um capital. Ela é uma ferramenta também muito utilizada pelo governo para controle também de inflação. Então, se eu tenho, por exemplo, uma alta taxa de juros oferecida pelo mercado, a tendência do investidor é aplicar o seu dinheiro nesse mercado financeiro. Então, isso desestimula a produção, diminui o emprego, diminui a geração de renda e, claro, a de produtos em circulação. Então, quando o governo adota a estratégia, como tem feito atualmente, que é de baixar a taxa Selic ou baixar a taxa nominal de juros, ele quer com isso que o investidor leve o seu dinheiro para a produção, que abra empresas, que amplie sua empresa ou sua capacidade de produção. Com isso, ele gera mais emprego, ele gera renda e, claro, coloca mais produtos no mercado, reduzindo com isso os preços de uma maneira geral. Então, ele é uma ótima ferramenta de combate, na verdade, é uma das ferramentas de combate aí à inflação. Então, se eu vou num banco, pego um dinheiro emprestado, ou mesmo se eu tenho um dinheiro e empresto para alguém, para um parente, para um amigo, para um irmão, eu quero receber, no final desse meu período contratado, uma remuneração por esse dinheiro que eu emprestei. Senão eu deixaria ele aplicado no banco, deixaria ele de alguma outra forma. O fato é que eu não vou receber de volta, ou também não vou pagar para aquele que me emprestou, o mesmo dinheiro que ele me deu no início do prazo que nós contratamos. Então, se eu vou num banco e pego um dinheiro emprestado, no final de um certo período, o banco automaticamente vai querer que eu devolva para ele não só aquele dinheiro que ele me emprestou, mas também a remuneração sobre esse dinheiro. E essa remuneração é chamada de juros. Quando nós falamos de capitalização, nós estamos falando da incorporação ou da adição dos juros ao valor do principal, ao valor do capital, ao valor daquele dinheiro que foi emprestado inicialmente. Na capitalização por juros simples, falada anteriormente, essa capitalização ela não ocorre de forma sistemática, ela não ocorre a cada vez que há incidência dos juros. Praticamente, a capitalização dos juros, considerando o sistema de juros simples, ele só é incorporado ao capital no final do prazo contratual, ou no final do prazo daquele empréstimo. No caso da taxa de juros compostas, não. A cada período, eu estou me referindo a período, pode ser dia, pode ser mês, pode ser bimestre, trimestre, ano, ou seja, a cada período de capitalização, os juros é incorporado ao valor do principal. Então, veja bem, se eu pego R$1.000 e emprestado a uma taxa de juros, só para efeito aqui de melhorar o exemplo, a uma taxa de juros de 10%, eu vou ter para esse primeiro período, considerando aí um mês, e uma taxa de juros de 10% ao mês, eu vou ter para esse primeiro período o valor correspondente a R$100 de juros. Logo no final desse período, esse valor de R$100 passa a ser incorporado ao valor do meu capital. Ou seja, para o próximo período, eu não vou calcular os juros mais só sobre os R$1.000. Eu passo a calcular os juros sobre 1.100. Ou seja, os juros do primeiro período incorpora o capital e passa a servir de base para cálculo dos juros também do segundo período. E assim sucessivamente. Então, olha, R$1.000 o capital inicial. Eu tenho 10% de juros, no final do primeiro período, então, eu tive R$100 de juros. Esses R$100 passa a ser incorporado ao meu capital. No segundo período, eu vou calcular 10%, não mais sobre R$100. Agora eu vou calcular os 10% sobre R$110. Com isso, eu já não tenho mais R$100 de juros, eu vou ter R$110 de juros, que vai ser somado aos 110, aos 1.100 que eu tinha já como capital. Ou seja, a cada período eu integralizo ou eu capitalizo
Eu adiciono o meu juros ao capital e ele passa a fazer base para cálculo dos juros do próximo período. Então, para a gente calcular os juros ou ver os juros de um determinado período, eu vou pegar o meu valor futuro menos o meu valor presente. Nesse caso, eu tenho mais de um período, então, se eu obtenho os juros de um período, eu não posso simplesmente só agora dividir pela quantidade de períodos, porque a minha composição dos juros ela não foi igual para todos os períodos, ela ocorreu de uma forma exponencial. A minha taxa, se eu tiver os juros de um período, eu calculo pegando os juros dividindo pelo valor do principal. Da mesma forma, paguei R$100 de juros, o valor principal era 1.000, R$100 dividido por 1.000 me dá um juros de 0,10. Como ele é expresso em percentual, eu multiplico isso por 100 e obtenho então os juros de 10% para aquele período. No cálculo da nossa taxa de juros pela capitalização composta, eu vou colocar sempre o meu valor inicial, mas agora eu não multiplico ele pela taxa vezes a quantidade de tempo. Eu vou pegar o meu valor futuro, né, aquele que eu vou pagar no final do meu contrato de empréstimo ou de investimento ou de financiamento, eu vou pegar o meu valor inicial vezes e multiplicar por 1 mais a taxa empregada elevado ao número de períodos em que esse dinheiro vai ficar emprestado. Por exemplo, se eu apliquei hoje R$1.000, se eu peguei emprestado hoje R$1.000, quanto que eu vou pagar no futuro? Então seria R$1.000 vezes 1 mais a taxa de juros, vamos usar como exemplo, continuar usando os 10%, então vezes 1,10 elevado, por exemplo, a 5, se forem a quantidade de meses que esse dinheiro vai ficar em meu poder. Então, por exemplo, se eu tenho num primeiro período, vou usar aqui só para exemplificar e colocar aqui alguns números redondos só para facilitar o nosso cálculo. Então, se eu tiver, por exemplo, capitalizado hoje R$100 durante 5 anos, mas eu vou considerar uma taxa de juros aqui anual de 50%. Então, no final do primeiro período, quanto eu vou ter de valor capitalizado? R$100, que foi o meu valor inicial, mais os juros desse período, 50% de 100, R$50. Então, no final do primeiro período, eu tenho R$150. No segundo período, eu já começo com R$150. Lembrando, a minha taxa de juros é 50%. Então, 50% de 150 equivale a R$75. Somando, então, os 150 mais os R$75, eu vou obter no final desse segundo período um valor de R$225, que é o saldo ou valor inicial do meu terceiro período. 50% de 225 dá 112,50. Incorporo isso novamente ao capital, vou obter 337,50, que vai ser o saldo final do terceiro período e inicial do quarto. Sobre esses 337,50, eu vou aplicar os 50% de juros novamente, obtendo R$ 168,75. Então, eu termino o quarto período com 506,25. Já o quinto período, o quinto e último, eu vou começar com esse saldo de 506,25 e aplico o juros sobre 506,25. 50% desse valor me dá R$ 253,12. Ou seja, com esse valor de R$ 100 a uma taxa de juros de 50% ao ano, eu vou ter, no final do quinto ano, o valor de R$ 759,37. Eu só quero ressaltar que, nessa situação de juros compostos, como o capital vai incorporar, os juros vai incorporar ao valor do meu capital, eu sempre terei um valor dos juros crescente, diferente do valor do juros simples, que nele é um valor constante, né? Lá o valor de juros é sempre o mesmo, porque ele incide sobre a mesma base. Aqui no cálculo de juros compostos, não, a minha base muda, então, pela incorporação dos juros, então eu sempre tenho um valor maior a cada período de tempo, em função dos juros que foram incorporados ao capital.
Então, essa é a nossa aula de hoje. Agradeço pela atenção. Muito obrigado.